Uma das etapas mais difíceis da prestação de serviço de criação de landing page, sites, design gráfico, UI e UX design é quando você está com o seu cliente e você finalmente consegue uma reunião com ele. Como que você faz para fechar uma venda? Essa é a parte difícil porque eu já passei por isso milhares de vezes. Você fez todo o seu trabalho de criar conteúdo, de conseguir captar esse cliente, você fez ali a sua prospecção de formativa ou você fez um tráfego pago. São coisas que eu falo, por exemplo, num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu explico especificamente cada um deles. Depois que você faz tudo isso, você finalmente fechou com seu cliente e fala assim, olha, agora vamos fazer uma reunião para finalizar isso aqui e ver se vamos conseguir ou não. A ideia desse vídeo é eu te mostrar exatamente todos os meus passos, como que eu faço para poder fechar a venda com o cliente. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você uma reunião real de fechamento para landing page que eu fiz com uma cliente, a cliente aprovou, deu tudo certo, fizemos o trabalho, ficou uma coisa incrível. E aí eu vou mostrar para você o passo a passo, conforme a reunião vai progredindo, eu vou te explicando exatamente quais são os passos que você tem que fazer para que você consiga fechar mais vendas nas reuniões com os seus clientes, beleza? Meu nome é Robson Oliveira, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, comenta aí embaixo, olha o foguete para eu saber que você está interessado em se tornar um criador de páginas landing pages bem remunerado. A primeira coisa que você precisa fazer de forma absolutamente urgente é estudar a fundo o seu cliente antes de entrar nessa reunião. Você vai se lembrar do nome dele, do nome da empresa dele, o que a empresa dele faz, qual que é o nicho, todos os detalhes. Esses detalhes eu já peço eles enquanto a gente está conversando ali no WhatsApp. O cliente entrou em contato comigo, seja por qual canal for. Se foi por tráfego pago, se foi por indicação, ou se foi através da minha criação de conteúdo. Na hora que a pessoa chega até mim, eu vou lembrar de perguntar o nome dela. Depois disso, eu vou confirmar essa informação e vou com isso, falando sempre com essa pessoa. Eu vou sempre fazendo perguntas estratégicas justamente visando entender melhor esse processo. Essas informações elas são cruciais e você chegar na reunião com todas essas informações vai fazer transparecer para o seu cliente que você prestou atenção nele e que você está falando com ele diretamente, numa coisa meio tete a tete. Apesar de que a reunião pode ser online, nesse caso você está garantindo para o seu cliente que você prestou atenção em todos os detalhes, fez o dever de casa e chega lá na reunião pronto para conversar com ele, já entendendo exatamente com quem você está falando, tornando essa pessoa absolutamente especial. Isso foi uma técnica que eu aprendi lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você falar o nome dessa pessoa, reforçar o nome dela e ser íntimo no sentido de levar isso em consideração na hora de fazer a sua prospecção é muito importante. Além disso, você precisa ler com bastante atenção o briefing que esse cliente te passar. Absolutamente todas as informações que ele te enviar lá no seu processo de venda, enquanto você estiver fazendo o tete-a-tete com o seu cliente lá na conversa, você lembre-se sempre de fazer as perguntas estratégicas que vão fazer com que você entenda especificamente o que ele precisa. E eu digo isso porque cada cliente vai ter uma necessidade. Eu faço uma prestação de serviço de landing page que tem um preço padrão. Porém, cada cliente vai ter uma necessidade específica, mesmo dentro de um nicho de posicionamento. Que é uma coisa que eu falo lá, inclusive, nesse vídeo, de você ter um posicionamento específico que te ajuda a chegar naquele cliente ideal de maneira mais assertiva. Depois disso, e ao longo de muito processo, você vai entender que esse cliente ele pode ter especificidades que a maioria dos clientes não tem, ou os clientes vão ter especificidades que esse não tem e por aí vai. Então, assim como o nome e os outros detalhes a respeito da empresa dele, isso vão servir para poder te deixar totalmente embasado e por dentro do que você está falando. E toda essa questão de você entender bem o contexto, de você entender a necessidade dele e criar essa proximidade com ele, vai fazer com que ele sinta de fato que está conversando com um profissional bem qualificado, uma pessoa que de fato vai resolver o problema dele e que está à frente da concorrência. É muito comum eu ouvir dos meus clientes a ideia de que às vezes eles entram na reunião e a pessoa não sabe muito bem conduzir, não sabe muito bem o que fazer, não sabe nem o que está falando. Se você fazer perguntas básicas desse tipo durante a reunião, vai passar justamente uma ideia de amadorismo. Você não quer passar essa ideia, não é verdade? Você quer ser uma pessoa que vai chegar lá e o cliente vai falar, caramba, esse cara sabe de tudo mesmo, e você vai conduzindo ali de forma totalmente orgânica, sem ter esses pequenos atritos. Não, mas é porque eu precisava entender exatamente todo esse contexto para poder saber qual que era a sua pretensão inicial. Porque, por exemplo, o site institucional, nesse momento, realmente eu acho que não faz muito sentido, apesar de que você talvez vai ter alguns desdobramentos em cima de uma página inicial, porém, a gente poderia fazer como geralmente é feito no mercado. E aí ela sempre coloca de você ter principalmente uma página de quem sou eu ou uma página de links, que aí você tem ali a vertical de links principal e a partir dali é que você vai ramificando para o que você precisa. Existe uma técnica em persuasão e quando se fala em oratória, em relacionamento e essas coisas, quando você vai construir networking principalmente, que é a técnica do rapport. Basicamente o rapport é você tentar entender dentro dos contextos do que você conversou com o seu cliente, tentar encontrar um
assunto, um ponto em comum que vai criar um espelhamento com esse cliente. Eu costumo utilizar o rapport falando sobre os meus hobbies, os meus projetos, algo um pouco mais pessoal, mas que não ultrapassa ali a barreira da intimidade desnecessária. Do tipo assim, você não vai falar com o seu cliente como se você estivesse falando com o seu tio ou com a sua tia num churrasco. Você não vai perguntar quem que ele está namorando, você não vai perguntar como é que está o casamento. Você vai perguntar coisas que estão relacionadas ali, mas que podem ser adjacentes. E aí, através dessas pequenas perguntinhas, se você quiser que eu fale mais sobre rapport, é só comentar aqui embaixo, porque esse é um assunto bem interessante e que está diretamente ligado ele nessa construção de networking, de vendas e tudo mais. Mas você tentar encontrar esse assunto em comum, essa coisa em comum, cria uma proximidade muito grande e o seu cliente ele relaxa. Entende? É muito comum que durante esse processo você queira, por exemplo, fazer uma piada, ou falar alguma coisa interessante, ou falar de uma curiosidade, ou falar um pouco da sua história, mas bem resumidamente, uma coisa bem simples e que tenha justamente link com tudo isso que a gente estava falando agora sobre a questão do briefing dele. Então você vai conectar as coisas, trazendo a sua experiência, trazendo a sua personalidade, mas ao mesmo tempo também mostrando ali para aquele cliente que vocês têm algumas coisas em comum. É encontrar esse ponto em comum para que assim você consiga ficar ali de igual para igual com ele e consiga conduzir bem essa reunião. Então, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem comigo e com você. Você fala de onde? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Olha, Natal, bacana. Eu ainda não conheço Natal não, mas eu sei que é bem legal. Assim, falam muito bem, pelo menos daqui, Muito né? bonito. Eu sou de Belo Horizonte, você conhece aqui? Eu gostaria muito de ir para Minas. E me conta uma coisa, no caso você já conhece a Gabi? Você é aluna da Gabi ou você conhece só a Bea? Ah, você é aluna da Gabi. Estava vendo as aulas dela, inclusive tem módulo lá com você, né? Outra coisa muito importante é você estar sempre muito entusiasmado. Demonstre muito entusiasmo, demonstre muita energia, porque você não vai chegar na reunião e ficar... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Claro que vai de personalidade em personalidade, cada pessoa tem uma personalidade. Eu, particularmente, sou muito introspectivo. Eu faço dessa forma, como eu estou falando com essa energia, porque eu preciso mostrar para você e passar para você essa informação aqui no vídeo. Mas lá para o seu cliente, você precisa ser mais enérgico. O mais enérgico que você conseguir, independente da sua personalidade. Esse entusiasmo, essa receptividade, essa energia, essa empolgação faz com que a pessoa perceba que você é uma pessoa que está de fato interessada. Você tem que demonstrar interesse, mas sem jamais parecer desesperado. Quando você parece desesperado, que é o contrário de interesse, o contrário dessa energia, é quando você fica, e aí, vamos fechar, vamos fazer, beleza, vamos lá, vamos assinar o contrato, vamos, entendeu? Esse desespero, essa afobação, isso aí é justamente o contrário. Você até está demonstrando uma certa energia, você até está demonstrando realmente interesse em fechar essa venda. Porém, você não está sendo estratégico no sentido de observar aquilo com calma, conduzir com calma, ser a pessoa que vai liderar a reunião, ser a pessoa que vai fazer as perguntas certas e a pessoa que está fazendo isso de forma tranquila, de forma relaxada. É uma energia, mas é uma energia controlada. De forma que você vai levar o seu cliente através desse caminho sem deixar ele perdido entre as informações e muito menos sem deixar ele afobado, do tipo assim... Ai meu Deus, eu preciso vender agora. Até porque quando você tem esse desespero de venda, é justamente aquele tipo de coisa que acontece quando você quer o quê? Vender barato. Você não quer vender barato, você quer vender solução. Você quer vender resultado. Quando você vai vender resultado, é uma outra história. Por quê? Porque aí você vai estar tendo que trabalhar justamente com essas questões todas, essas persuasões todas essas questões que vão levar o seu cliente até o resultado final, que é o fechamento daquela venda. Você pode, talvez, transformar isso como se fosse um papo entre amigos. Só que é um papo entre amigos de cunho totalmente profissional. É como se você estivesse conversando com seu chefe. Você não vai falar de qualquer coisa com seu chefe. Tem chefes que a gente tem mais intimidade, tem chefes que a gente tem menos intimidade. Não sei se você tem intimidade com seu chefe, se você tem, comenta aqui embaixo. Não precisa ser um chefe atual não, tá? Pode ser um chefe antigo. Eu tinha um chefe que ele se chama Flávio e a gente trabalha junto por 5 anos. Foi assim, muito interessante pro meu crescimento pessoal. E o Flávio, ele é um cara super divertido, ele é super gente boa, ele conta piada, ele fala rasgado, ele fala palavrão, ele não tá nem aí. Era bem interessante. Só que ainda assim havia uma paridade ali profissional que nos guiava. A gente em momento algum entrava em assuntos desnecessários, a gente em momento algum entrava em assuntos sobre política, sobre religião, sobre coisas que estão relacionadas com gostos pessoais absolutamente particulares. Do tipo assim, eu tenho um gosto, você tem outro.
Talvez a gente possa falar sobre um filme. Ah, beleza, lá no Rapport eu identifiquei que ele gosta de filmes, então vamos puxar aqui um filme. Vamos falar sobre algum exemplo relacionado com o filme. Vamos falar sobre algum exemplo relacionado com um outro artista famoso que a gente tem, uma referência famosa que a gente tem. Mas nunca entra naqueles assuntos que possam causar qualquer tipo de desconforto ou atrito. Porque esse tipo de atrito é o que faz com que o seu cliente ele se quebre com você e a coisa não vá para frente, efetivamente falando. Por isso que eu estou te ensinando aqui, eu ensino com muito mais profundidade no meu curso que se chama Página Cinematográfica. O link do curso ele vai ficar aqui embaixo para você que quer aprender a construir páginas e landing pages de alta conversão para vender para os seus clientes cobrando um preço bem legal. Nesse caso, através desse curso, eu vou te ensinar do zero ao avançado como que você, mesmo sem qualquer tipo de conhecimento, vai se transformar num profissional absolutamente qualificado, um profissional sério e que de fato entrega resultado, capaz de ganhar até 10 mil reais por mês, todos os meses ali, sem depender de coisas complexas, para você conseguir angariar esses clientes, fazer essas vendas e prestar esse serviço. Se você quiser conhecer mais, o link vai estar aqui embaixo. Entra lá e dê uma chance para conhecer, porque provavelmente vai te ajudar muito. Seja você um profissional que já está na área há mais tempo, ou seja você um profissional que quer começar e não sabe exatamente para onde seguir. Uma outra coisa muito importante a respeito de vendas é, além das perguntas estratégicas, ou seja, aquelas perguntas que vão ajudar a conduzir aquela pessoa através da venda até você fazer o fechamento, é você escutar mais. Lembra daquele ditado que a sua mãe falava? Você tem uma boca e 2 ouvidos, escute mais, fale menos. Isso vale muito para vendas, porque no momento em que você passa a escutar mais, você começa a perceber todas as inseguranças e as necessidades do seu cliente, para que dessa forma você consiga reconduzir o curso, caso você perceba que as coisas estão saindo do controle. Eu vou ser mais específico agora. Basicamente é assim. O seu cliente, conforme ele for falando, você vai percebendo detalhes e minúcias, e isso é mais provável de você entender mais com o tempo, que é uma coisa que exige um pouco de experiência, talvez. Mas ali, quando você vai escutando, ele vai falar sobre os detalhes que ele percebeu, talvez em processos anteriores, as coisas que ele queria fazer e não conseguiu fazer antes, os preços que ele achou no mercado e outros detalhes ele vai falando ali, e conforme ele for falando, você vai construindo essa bagagem para entender exatamente o que ele quer e apresentar a melhor solução possível. Eu vou dar exemplo aqui. Eu tenho uma cliente que, no caso, ela tinha um site, o site dela não estava legal, e ela estava com muitas dúvidas a respeito de como que ela fazia um site, se seria um site institucional ou se seria uma landing page. E ela não estava conseguindo entender a diferença entre as duas, eu já havia explicado isso, eu já havia mandado no WhatsApp para ela várias vezes, e a menina simplesmente não sabia. Então, o que eu fiz? Eu escutei mais e comecei a perceber que a dúvida dela era o que estava gerando medo e o receio dela em fechar comigo, por exemplo, porque ela já havia feito com um outro profissional. Dessa forma, o que eu fiz? Eu reconduzi. Eu falei, então vamos fazer da seguinte forma. O site é isso, isso e isso. Landing page é isso, isso e aquilo. Mostrei com exemplos práticos. Essa reunião especificamente eu não gravei, mas eu só estou usando de exemplo para você entender. Que nesse caso, eu escutando mais, consegui entender melhor o problema para de fato apresentar a solução dentro dos serviços que eu presto. E dessa forma, eu consegui fechar a venda. Olha só que legal. Hoje, Robson, assim, embora eu seja empresarial, o meu foco de expertise mesmo é contratos e registro de marca. Então, eu tenho no meu background outros serviços, só que eu geralmente só apresento quando o cliente já cai aqui dentro e eu analiso o que ele precisa. Mas para venda, eu me posiciono muito com contratos e a proteção de marca, principalmente por meio do registro, tá? E, muito importante, você precisa escutar para você entender o que a pessoa quer. Você não pode, de maneira alguma, supor o que a pessoa quer. Ou seja, seu cliente está falando com você, você não tem que supor que ele quer o menor preço. Ele quer uma coisa, um resultado de qualidade. Então, você tem que, antes de mais nada, entender qual que é o tipo de resultado que ele quer, para que dessa forma você consiga levar a solução certa para ele. A questão que eu estou observando aqui, que esse vídeo está quase parecendo um vídeo de vendas do tipo, como se eu fosse um grande especialista em vendas. Mas nesse caso, é porque todas as técnicas de venda que a gente aprende ao longo do nosso processo de construção ali, eles passam por essa coisa de você entender, e são técnicas de venda que são assim, milenares, tá? Séculos e séculos essas técnicas são utilizadas e continuam vendendo hoje, como continuavam vendendo daqui a 100 anos, porque estamos falando sobre pessoas e comportamento humano, que é o mais importante aqui. Nunca tive um site, nem landing page, nunca tive nada, tá? que mostrasse de uma forma mais profissional, além do Instagram, o meu serviço. Vai leve para a reunião, ou seja, chega na reunião tranquilo, igual eu te falei, sem afobação. Eu vou voltar nesse tema agora, mas basicamente você quer levar até o fechamento do site, correto?
Você ainda não falou sobre o preço. Você só vai falar sobre o preço no final quando o seu cliente fizer a pergunta mágica, do tipo assim, quanto que isso vai me custar? Então, até que chegue nesse momento, não sai falando que o seu site é o mais barato, não sai falando que você cobra tanto, entendeu? Vá na reunião já pensando que você vai primeiro de tudo preparar ele para só então preparar todo o valor necessário, preparar toda aquela parte que você vai primeiro, basicamente preparar o terreno, é isso. Você vai preparar o terreno para que o seu cliente fique comprado. No momento em que ele tiver comprado, que ele tiver convencido que você é o profissional certo, e tudo isso está relacionado aqui, é só então que você vai falar sobre preço, condições e detalhes a respeito da venda, como eu estou mostrando aí para você nos nossos trechos. Sendo bem objetivo, em questão assim de valor, qual seria a diferença se eu fizer com você, nesse formato de aluguel, ou se eu contratar aí algo próprio para ter por esse tempo? Seria mais ou menos assim, exemplifica para mim, para eu entender a diferença, sabe? Todo o processo eu te explico certinho, eu tenho um link que inclusive você consegue um desconto. Mas assim, vamos supor, eu cobro atualmente R$170 para poder deixar o servidor durante um ano. Dê uma atenção ao seu visual e ao visual de fundo. Caso você não tenha um escritório, como é o meu caso aqui, que é um escritório bastante simples, como você pode perceber, caso você esteja fazendo aí da sua sala, do seu quarto, você não tem um cenário legal, usa aquele borramento de fundo para não mostrar as informações, tá? Lembre-se de estar com uma roupa apresentável, mas você não precisa estar com uma roupa necessariamente formal, não. Mas só estar com uma roupa legal, tem uma iluminação legal para você conseguir mostrar bem o seu rosto e também um áudio legal. Se você não tiver microfone, pode usar um próprio fone de ouvido no seu computador ou no seu celular para que você consiga melhorar um pouquinho o áudio e não ficar um áudio ruidoso, com barulhos ou cheio de eco, por exemplo. Tá? É só um exemplo que eu te dou de uma coisa que você pode fazer aí. Traga as informações de forma totalmente cadenciada. O cadenciado seria aquela coisa de você trazer as coisas na ordem correta, sem se bagunçar com as coisas, tá? Sem parecer que você está desorganizado, sem parecer que você está bagunçado. Ironicamente, nessa reunião, bem no meio da reunião, a bendita da minha tela fechou. A bendita da minha tela simplesmente apagou. Nossa, foi uma coisa horrível, porque eu estava bem gravando a aula e aí a reunião foi lá e caiu. Foi triste, foi uma coisa triste. Mas basicamente é assim, ó. Eu trouxe aqui uma espécie de checklist. No caso, você vai reunir previamente as informações e links. Quando eu digo os links, seriam os links que ele te enviou quando você pediu as referências lá na conversa. E depois, logo em seguida, você vai também reunir os seus links de referência, porque você já vai deixar tudo arrumado ali no seu navegador para você só mostrar para a pessoa, ficar fácil, ou para você enviar, para ficar tudo fácil e a reunião ir correndo de forma fluida, sem que vocês tenham que parar e ficar pesquisando, e ficar caçando coisa, e ficar procurando coisa. Essas coisas já estão todas reunidas. Então, traga as reuniões de forma cadenciada, seria primeiro de tudo, reúne tudo que é importante, já deixa tudo pronto, já deixa inclusive um bloco de notas aberto no seu computador ou no seu celular, para conforme a reunião for passando, você já vai anotando as informações mais relevantes, todas as informações relevantes, todos os detalhes, todos os pontos centrais ali daquela reunião, você já vai anotando. Tem ferramentas, como por exemplo o Zoom, em que você já consegue fazer um resumo ali da reunião com inteligência artificial. Só que eu gosto de fazer por mim mesmo, porque eu consigo puxar os pontos diretamente do que eu estou falando, da minha cabeça, daquilo que colocamos como importante, e aí eu vou reforçando aquelas que são as informações importantes, do tipo assim, ah não, peraí, então quer dizer que você quer uma página de links que tem um foco em vender um determinado produto, por exemplo. Ou não, você quer uma landing page que vai ter o objetivo de ser levada para o tráfego, e esse tráfego é que vai levar as pessoas para comprarem o seu curso ou a sua mentoria, por exemplo. Então, reúne previamente as informações e links, deixa tudo aberto e muito fácil para você abrir e ficar tudo tranquilo ali, para você não ter essa correria toda durante a reunião. Você também trazer as suas referências e lembrar para ele perguntar o seguinte, olha, você quer seguir mais para essa direção ou não? Ou você quer seguir para essa direção? Porque ali você vai saber o caminho bifurcado, do tipo assim, eu quero seguir super por esse caminho, e eu definitivamente não quero seguir por esse caminho. Então, eu trouxe até alguns exemplos, eu já separei aquele que você falou que tinha gostado, que é a página da Bea, aí se você quiser a gente já pode ir discutindo, que aí eu vou te mostrando quais são as minhas sugestões, pode ser? Tá, beleza, pode sim. Bacana. Então, seria minha apresentação, falar dos meus serviços, aí a gente pode colocar isso também dela, eu tenho esses números, número de clientes, enfim, certo? E aí colocar o contato, né? Ó, se você quer seu orçamento, se quer não sei o quê. O visual, querendo ou não, o visual vende. Quando ele é feito de forma estratégica, ele vende bastante, né? Não, sem dúvida. Mas eu tenho, tá? Eu tenho muita foto, consigo te passar. Você vai perguntar para ele o que ele tem a respeito de fotos, identidade visual,
material para poder produzir a página, referências prévias e se ele já tiver toda a estrutura dele. Isso é importante porque ali você já vai conseguir ter esse material reunido. Você pergunta a ele principalmente sobre a questão de identidade visual, que seria o conjunto de informações lá que ele tem e que devem ser usados para poder servir de base visual para a página e tudo. Conversando principalmente com o Instagram dele, caso ele já tenha um Instagram, caso ele já tenha uma proposta comercial, caso ele já tenha alguma outra coisa previamente criada. Mas Sobre a questão do manual, não tem problema você não ter um manual. É porque, por exemplo, eu já estou acostumado com clientes, tanto que tem um manual, quanto que não tem um manual. Você me passando, por exemplo, principalmente referências e uma definição total de cores e fontes já é o suficiente, pelo menos pela experiência que eu tenho. Tudo aqui, ó. Todas as minhas postagens, eu vou organizando a minha paleta de cores. Então, eu já tenho... E esse básico aí, eu já tenho. E eu compartilhando contigo, eu consigo compartilhar isso aqui, que você dá uma olhada, aí você vê. E dessa forma você já vai ter a certeza do que você vai ter que fazer. Você já vai sair da reunião sabendo de forma específica e bem clara tudo que você vai precisar fazer, sem necessariamente você ter que ficar depois tentando recorrer a essa informação no WhatsApp. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quanto mais informações você tiver, mais fácil fica para você entender exatamente o que ele precisa. Porque nesse caso, se durante a reunião o seu cliente não passa nenhuma dessas informações, na hora que você for pegar referências, você pode ficar um pouco perdido, porque você não vai entender exatamente qual que é o tipo de estilo que ele gosta, entende? E você entender isso perguntando ele ao vivo já te ajuda, por exemplo, a abrir um Pinterest ali no momento e pesquisar alguma coisa e falar com ele: ah, então é desse tipo de página que você gosta? É esse o tipo de site que você quer? Beleza, agora eu sei exatamente o que você precisa e tenho a solução perfeita para te vender agora. Quando você for falar sobre as suas condições e definições do projeto, seja muito claro. Por exemplo, eu falo sobre como funcionam os prazos de entrega, isso geralmente é uma pergunta feita. Eu falo sobre os meus preços de forma bastante clara, qual que é o valor. Eu vou falar especificamente como que funciona o meu trabalho, do tipo, olha, eu preciso que você preencha aqui esse briefing de forma mais detalhada, eu preciso que você me envie o texto das suas páginas, eu preciso que você preencha o briefing para que eu faça, por exemplo, a cópia da página, etc, etc, etc. Eu vou falar também sobre como que funciona a assinatura do contrato, que é muito importante. Isso assim é fundamental. Vou falar que tem direito a 2 alterações sem custo adicional, ou seja, são aquelas alterações do tipo assim, a pessoa ela vai te mandar essas informações, você vai fazer a página de acordo, você vai enviar para ela, aí ela vai analisar e te passar uma lista completa, detalhada de alterações, para que você consiga depois reservar um tempo na sua agenda para sentar e fazer isso com calma. Você vai mandar para ele de novo. Depois disso, ele vai te dar certeza se está ok ou não. Se não estiver ok, ele tem direito a mais uma lista. E por que isso é assim geralmente no mercado? Porque isso garante que a pessoa ela vai sentar e vai fazer isso com paciência e te entregar o que precisa, para você não ter que ficar indo e voltando, indo e voltando. Porque é muito comum isso acontecer. Tem clientes meus que hoje a gente ainda faz assim, mas é porque lá atrás eu não tive a firmeza de sentar e ser bastante específico e claro nesse sentido. E também tem um detalhe que muitas vezes, principalmente quando se fala em agências que são maiores, o fluxo de informações ele não é linear. Ele é um fluxo de cima para baixo. Então, às vezes, uma informação que não estava lá antes, ela chega depois, aí você tem que ficar, às vezes, demandando um pouco mais de tempo, mas ainda assim você tem ROI, porque as agências elas vão te passar muito mais trabalho. Você acaba trabalhando muito mais, você acaba tendo muito mais trabalhos, você acaba tendo muito mais jobs, você tem que passar por todos esses processos todas as vezes. Diferentes daquele cliente que são mais casuais ou mais esporádicos, por exemplo. Então, nesse caso, além do que eu passei, eu só tenho mais algumas confirmações a passar, e se tiver dúvidas a gente fala depois, pode ser? Combinado. No meu caso seria... por exemplo, eu trabalho principalmente com direito a 2 alterações sem custo. E aí o que isso significa? Quando a gente faz um trabalho, aí beleza, a gente vai sentar direitinho, eu vou pegar o briefing com você, você vai me passar tudo que você precisa, as fotos. Se você tiver mais referências, você pode me passar. Eu vou te passar as referências que eu tenho, principalmente. Aí eu falo assim, olha, eu achei essa aqui legal, o que você acha? Você me passa tudo certinho, faço, produzo a página e te passo. Aí você verifica a página, se tiver alterações, aí se possível você sentaria, assim, Rob, você podia mudar isso, por favor? Dentro daquilo que fica como uma mudança não estrutural, que eu digo assim, sim, é para mudar uma informação de lugar, trocar uma foto. Não é refazer. Isso. Não é refazer. São pequenos... Entendo, eu lido com isso também. No caso dos contratos, mas eu vou fazer. E aí... até então é um contrato normal, mas é um contrato simples de prestação de serviço e tal. Quando você for falar sobre o seu preço, seja bastante claro a respeito do preço, das condições de pagamento, se vai ser por Pix, se vai ser por isso, por aquilo. Eu só esqueci de falar da questão do contrato.
Você também vai explicar para ele como é que funciona o contrato, que a assinatura do contrato é online, que o contrato funciona assim, assado, cozido e frito, como que ele prefere. Se ele prefere com nota, se ele prefere sem nota e etc, tá bem? Na parte do preço, você vai reforçar o seu orçamento enviado. Provavelmente você já pediu as informações para ele todas lá no WhatsApp. Ele pediu um preço e através desse preço é que você foi e conseguiu fechar a reunião. Você tem os dois caminhos. O caminho A, você tem a reunião fechada com esse cliente, de forma que você fechou essa reunião e é nessa reunião que você vai ter a passagem de preço, orçamento, etc. E a segunda opção, a segunda possibilidade, é que você já passou tudo por esse cliente, já está tudo lá, já está tudo resolvido, e a reunião é só para alinhamento de ideias e informações. Seja qual for a questão, qual for o caminho seguido aqui, todos os dois você vai ter que passar por todas essas estruturas, porque é na reunião que a confiança de fato vai ser firmada ali com o seu cliente, e a amizade que você quer ali para fazer mais projetos, ou mesmo que você não faça mais projetos com esse cliente, pelo menos você vai conseguir boas recomendações, e essas recomendações elas vão ajudando a encher a sua agenda e aumentar a sua carteira de clientes no longo prazo. E aí, caso no momento que você for passar o preço, se você ainda não tiver passado o preço para esse cliente, quanto que vai ficar? Quanto que vai me custar? A tal da pergunta mágica. Quanto que isso vai me custar? Se o seu cliente ele pergunta isso, ele já está quase vendido. Não é certeza, por quê? Porque pode ser aquele cliente que está querendo preço. Você já demonstrou valor, você fez a sua parte em ser um profissional educado, você fez o rapport, você estava empolgado durante a reunião, você foi um cara super interessante durante todo o processo, e agora o cara está perguntando preço. Ele pode querer fechar ou não. Se ele vai fechar ou não, vai depender de ele tem budget para isso. E aí é que começa aquela questão. Aí vai entrar um pouco de negociação da sua parte. Por quê? Eu tenho um preço que ele é um preço específico, mas ele não é um preço fechado. Ele não tem como ser um preço tabelado, porque a prestação de serviços ela não é totalmente, ela não é como um produto. Ela não é como um celular, por exemplo, que tem um custo, insumos totalmente bem definidos através de uma cadeia de produção. Vai depender muito da complexidade da página, do tamanho, da copy, se vai precisar de copy ou não, se vai precisar disso, se vai ter servidor ou não, isso e aquilo. E, obviamente, tudo isso vai influenciar num preço específico que você pode passar para esse cliente. Quando você passa o preço para esse cliente, aí você vai falar, o preço é tanto. Você acha que faz sentido para você? Aí a pessoa vai virar e falar, desculpa, porque eu achei um pouco caro. Na hora que a pessoa achar caro, você vai começar a tentar desviar e tentar entender quais são qual que é a mesma palavra? Você vai começar a entender quais são exatamente as objeções desse cliente no sentido de preço. Então, como que eu contorno isso? Tentando entender por que ele não viu valor no meu trabalho e que o que eu vou entregar não é só uma página bonitinha, não. Eu estou entregando um resultado, eu estou entregando satisfação, eu estou entregando um bom atendimento, respeito ao gosto pessoal desse cliente, fazendo-o lembrar que ele vai ter a palavra final e que vai ficar tudo de acordo com o que ele quer, sugerindo sempre as melhores ações possíveis para aquele projeto, pensando sempre no cliente final dele e na venda, ou seja, pensando que eu vou ajudar ele a vender mais, a estar presente online de forma com qualidade, feita com uma página de alta velocidade, com uma página de alta conversão e por aí vai. E aí, com tudo isso, você já começa a quebrar as objeções, mas aquelas perguntas que você fez lá atrás é que vão definir se você conversou com a pessoa de fato, se você escutou o suficiente, e é justamente o seu escutar que vai fazer com que você consiga quebrar as objeções certas. Desse modo, você vai quebrar as objeções dele, todas elas, fazendo sempre desvios, e aí eu posso trazer outros vídeos aqui falando sobre isso se for necessário, mas eu vou precisar que você comente aqui embaixo, tá bem? E, obviamente, você deve se inscrever neste canal e clicar no sininho das notificações, porque eu sei que você é um fogueteiro raiz e vamos conseguir chegar lá juntos, nos seus 10 mil reais por mês. Além disso, você também pode sugerir condições de pagamento. Ah não, Robson, achei caro. Então, lá no contrato, você pode colocar até 3 ou 4 vezes sem juros no Pix. Aí fica mais fácil, que a pessoa ela vai te pagando bonitinho ali, o dinheiro ele vai pingando todos os meses, você consegue até uma certa recorrência ali, dependendo do tamanho desse projeto. Então é muito comum que se for, por exemplo, um site ele é muito mais caro. Um site eu não vendo um site por menos de R$ 3.300. Então não é todo mundo que vai ter caixa o suficiente naquele momento para conseguir pagar um site à vista. Então o que eu faço? Eu sugiro condições de pagamento. Posso manter o mesmo preço, talvez, porque lá nos meus custos eu já vou considerar tudo isso. Eu já vou considerar exatamente essa questão aí, para que você tenha uma flexibilidade e não fique uma pessoa travada. Fala assim, não, tem que ser à vista e ponto final, e é isso. Você nunca pode ser inflexível com o seu cliente, porque senão você acaba perdendo ele para a concorrência ou para uma pessoa que vai ser mais flexível. O bloco de notas, ele vai servir para você anotar tudo. No final da reunião, você bate com essa pessoa, você vai falar assim, é isso que você quer?
É isso que você precisa? É assim que vai fazer? É assim que vai acontecer? Porque aí dessa forma a pessoa ela vai te confirmar, não, sim, é isso. Então vamos mandar lá para ela, para que ela consiga fazer a avaliação das informações lá no WhatsApp, por exemplo. Uma baita aula, hein? Fala a verdade. Essa aula merece ou não merece o seu like aqui embaixo? Compartilhe com um amigo seu que também está querendo, ou com algum familiar seu, alguma pessoa que está querendo mudar de vida, porque essa aula aqui vale ouro. Essa aula aqui tem muita coisa interessante, porque eu estou trazendo vários anos de bagagem e de como eu faço a condução das minhas reuniões para fechar cada vez mais páginas e sites e conseguir bater a minha meta mês a mês. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!